Fala sucesso! Olha eu mais uma vez aqui no canal de graça. Eita, é um canal de graça mesmo, literalmente de graça. E é uma mensagem praticamente hoje para você que é trabalhador, que você é empresário, literalmente. E o final vai te surpreender. Qual o nome do vídeo? Antes de mais nada, gente, a gente faz esse vídeo com tanto carinho e poucas pessoas se inscrevem, porque eu também não peço, eu até esqueço também, que é tão de graça que a gente até, pela graça, só uma forcinha só. Só que vai, já tá pronto. Gente, muito prático. Ou desse lado, qualquer um dos dois lados. É muito prático. É só você se inscrever, isso ajuda o canal, isso nos incentiva e faz com que façamos mais vídeos explicativos e completos como esse. Então hoje, para a gente já ser mais direto, nós vamos falar sobre a tribo, olha aí, tribo de Naftali. Uau! E qual é a relação entre os empresários, os trabalhadores e Jesus? Você vai ficar totalmente impactado com o que tem. Isso está no final. E eu vou te explicar com o maior cuidado possível. Quem foi Naftali? Vamos lá, olha aqui, ó. Eu gosto desses eventos, assim. Você gosta também, né? Gente, é muito autoexplicativo, eu gosto. Então tá aqui do lado para você entender. Quem ele é? O sexto filho de Jacó. Exatamente isso. Naftali tem, aqui tá, tem um porquê do nome dele que você vai ficar. São várias vertentes, eu vou te dar todas elas e você fala, você julga qual que mais você concorda. E é bom você ter o conhecimento e você concatenar, você organizar e falar, esse aqui eu acho que tem mais a ver comigo. Você vai entender. E aí, quem que é a mãe dele? Bilá. Ele já é o segundo filho de Bilá. Lembra que Bilá teve o outro filho? Agora você tá lembrando, né? Às vezes tem um vídeo de Dan aqui também para você assistir. Muito bom também, digo por sinal. E Bilá era o quê? Era uma concubina de Raquel. E Naftali foi o último filho de Bilá. Último. É o segundo e último da concubina de Raquel. Agora você está começando a entender. Raquel era a esposa de Jacó que era prometida. Que ele quis casar com ela. Porém, veio a irmã no lugar. Leia ou Liá, como algumas pronúncias dizem. Então Raquel, as duas tinham uma pequena disputa para ver quem ia ter mais filhos. Já existia, eu vou te contar isso já existia uma profecia de que aquele que tivesse 12 filhos, homens, governariam o mundo. E isso tem um pouquinho a ver com Cã. Porque ele não queria que o pai dominasse. Ele foi lá e fez... Depois a gente pode falar sobre a história de Cã. Mas tem um pouquinho a ver. Tanto é que Ismael teve 12 filhos. Existem 12 tribos de Ismael. Porque ele também sabia e entendia que havia uma profecia. Por sua vez, Raquel e Lia viviam brigando, discutindo. Porque imagina também na cabeça de Raquel. Ela não havia tido nenhum filho próprio. Ela arranjou uma concubina chamada Bilá e Bilá teve o filho no lugar dela. E 2. E aí vem o porquê do nome. E aí tá, onde tem isso? É bom colocar isso para você entender. Olha aí, tá em Gênesis 38. Eu vou usar a Taná. Claro, o que é Taná? Algumas pessoas me perguntaram o que é Taná. Taná é um livro que foi escrito entre o século 13 e o século 6 antes de Cristo. Ou alguns dizem era comum. Quando você vai falar com outras pessoas que não são cristãs, eles utilizam o nome era comum. Comum, entendeu? E aí, a Taná tem alguns versículos e algumas posições. A escrita, ela segue, é extremamente fidedigna à tradução, o máximo que tem. E aí, eu vou usar ela aqui agora. Taná. E Rachel disse, batalhas sobre-humanas travei com minha irmã e a venci. Por isso,
o chamou de Naftali. Minha luta, a minha luta, minhas dificuldades, minhas labutações tem a ver com você, empresário. Tem você com você, trabalhador. Todo dia você acorda, você tem que trabalhar para trazer do seu suor, vai trazer alimento para sua casa. E dinheiro significa suor. E aí no 8, aí eu já vou colocar aqui, ó, e na RA, revisão atualizada. E tá, disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer, chamou-lhe, pois, Naftali. Então, aqui eu já meio que explanei a primeira explicação, que é a que mais ouvimos, que é uma disputa entre as duas irmãs em busca de conquistar o coração de Jacó. Raquel era a preferida, porém, ela tinha 2 filhos que não eram dela. Então, aqui ela se sentiu o quê? Que estava numa luta pessoal, uma luta espiritual, porque a sua madre estava cerrada, ela era estéril. Por que podemos alegar com toda certeza que ela era estéril? Porque as outras esposas já tinham filhos, então o problema não estava em Jacó. Se Jacó tivesse essa esposa e não tivesse filho, aí o problema estaria com Jacó, coisa que não era real aqui. Então imagina a briga dentro dessa casa, a luta para tentar. Só que Raquel se esqueceu de uma coisa, a luta dela era pessoal, mas a conquista aqui era espiritual. Aqui quem deveria ganhar esse terreno não era ela, era Deus. Quando você começa a entender isso, você fala assim, você começa a descansar. Mas só sabe o que é difícil, quem está na dificuldade. Só sabe o que é fome quem já passou fome. Só sabe o que é contar o dinheiro é quem um dia teve escassez de dinheiro. Sim ou não? Porque muitas vezes você vê lá o seu filho hoje desperdiçando comida, você é empresário que você tem, eu tenho uma filha, e a gente fica com aquela coisa. Eu ainda tenho uns costumezinhos ainda antigos ainda. Por quê? Porque eu já passei por muita dificuldade. E hoje eu agradeço a Deus. E que aí vem uma segunda explicação. Qual a segunda explicação? E eu acho essa muito válida. Qual é a importância de você estudar o hebraico? Dentro do hebraico existe uma outra... Quando você começa a estudar o hebraico, você começa a entender que existe uma história dentro da história. Exatamente isso. E que no português nós não vamos conseguir entender. A gente só vê a tradução, Naftali. Mas vamos ver o texto, como que funciona no hebraico? Olha que riqueza quando você passa a estudar o hebraico. Olha que legal. Naftali. Aqui está como está. Está lá. No original não está Naftali, está Naftalite. O que significa? Olha a frase. Naftalite, Amiho Ahoti, Gami Yahati. O que significa isso, claro? Não entendi nada. É aquela frase inicial que você viu no texto, que ela lutou. Só que quando você começa a ver a primeira palavra que a gente viu na tradução, que estava lá, essa que está escrito lá, disse Raquel, com grandes lutas tenho competido. As grandes lutas começam com justamente essa palavra, Naftati. Não aparece Naftali na nossa tradução, ali aparece lutas. Então aqui você começa a entender como é rico. E aí você começa a entender que essa palavra tem uma outra simbologia, que é disputar, é entortar, agarrar, lutar. Isso é a vida do empresário. Todo dia você tem que lutar, você tem que agarrar as oportunidades, você tem que fazer valer o seu dia. Você vai para uma visita ou você vai fazer uma venda, você não pode perder tempo. Se você abriu a loja, você tem que pelo menos pagar aquele dia. É uma luta, é uma labuta. Então, o nome Naftali, ele está direcionado a você, empresário. Eu também estou no meio. A você, trabalhador. Ah, mas eu não sou empresário. Você empresaria o seu tempo, mesmo que você trabalhe para outra pessoa. Porque uma frase que marcou uma pessoa essa semana, e eu sempre uso ela: quem não vende, é vendido. Meu Deus do céu. Ah, mas eu não sou empresário. Você empresaria o seu tempo, só que você preferiu vender o seu tempo
a que você multiplicar o valor do seu tempo. É errado, Gladys? Não, tem todas as vantagens. Uma vez a pessoa falou, Gladys, que todo mundo tinha que ser empresário. Eu falei, discordo. Se você for no hospital e todos forem empresários, você teria que só ir em hospital particular. O médico é o empresário. Mas se ele está trabalhando no funcionário público, ele está vendendo o seu tempo. E isso a gente tem que agradecer a Deus. Porque existem, e eu digo que é uma classe que deveria ganhar muito bem. Muito bem. Porque ele lida com vida. E qual o preço de uma vida? Muitas vezes pagamos tão pouco e reclamamos tão muito. Parece uma coisa? Então, o que a gente tem que começar a entender aqui agora? Que na tradição também tem uma simbologia de luta. E agora eu vou te dar a terceira explicação, que tem uma explicaçãozinha muito legal. Pela tradição, Raquel ficou extremamente agradecida. Pela tradição, por uma linha judaica, que eu acho muito bonito também, essa fala de Raquel não foi uma fala de murmuração, mas de agradecimento. Existe uma linha que pega a frase inteira e forma como agradecimento. E também pode ser uma das linhas que falam que o nome de Naftali significa agradecimento. Gladys, qual que você concorda? De certa forma, eu concordo com todas elas, porque eu acredito que quando você está, eu não concordo com isso, e você faz valer, e a coisa, você cria a recompensa, você agradece e ainda coloca o verbo. O nome de Naftali, a maioria dos nomes no hebraico é um verbo, é derivado de um verbo, de uma ação. E qual foi a ação de Raquel? Foi uma ação de agradecimento, porque ela teve senso de graça, e ao mesmo tempo de lembrança, de lembrar que ela passou por uma luta. Então aqui já fica mais fácil. Olha aí o que acontece aqui. Minhas lutas, a tradução do nome Naftali pode ser minhas lutas, está aqui do lado, minhas lutas, minhas dificuldades e meu agradecimento. Você empresário, você funcionário público, você trabalhador, você tem esses momentos. Porque é todo dia que você está com facilidade, vontade de sair para trabalhar? Não, gente. Eu digo que o dia que muitas vezes que mais rende é aquele dia que você não está com nenhuma vontade. E é o dia que você mais produz. É impressionante isso, né? E é o dia que você mais ajuda o próximo. Seguindo, tem a 10ª bênção de Jacó. E o que a 10ª bênção de Jacó fala? Aqui começa a dar a origem à simbologia, ao significado de Naftali. Olha o poder de uma palavra. Pai, cuidado quando você for falar com seu filho. Não jogue palavras de maldição. Existem filhos que foram criados pelos seus pais. E foram e olha que forte isso. Existem demônios que nós criamos. Para de criar demônio. Você tem o poder de criar anjos. O seu filho é um anjo. É a sua imagem e muitas vezes a sua semelhança. Por quê? Imagem naquilo que pode parecer com você e semelhança nas suas atitudes. Qual que é a sua atitude? É a das melhores ou das piores? Seja exemplo. Mais do que fale menos e faça mais. Pasme, né? Então, 10ª bênção de Jacó. Aqui ele começa e está em Gênesis 49, 21. Naftali é uma gazela enviada que profere palavras agradáveis. Primeira explicação sobre gazela enviada. Conta-se também na tradição, quando você vai ouvir a tradição, no Talmud, fala que Gnossá era um local onde os frutos amadureciam muito rápido, que era uma região que justamente Naftali teve a conquista. E lá eles plantavam, e quando um fruto nascia, já amadurecia muito rápido. Rápido como uma gazela. Primeira explicação. Agora vamos para a segunda explicação. A segunda explicação, ela fala da profecia porque eles eram rápidos, muito rápidos. Eles corriam demais. E a maioria, quando você for ver as histórias de Naftali, eles eram extremamente ágeis devido à posição geográfica onde eles estavam. Eles tinham que ser rápidos, porque eles estavam numa posição de ataque do norte. Eles praticamente eram o escudo, um dos escudos para se entrar em Israel. Então eles tinham que ser rápidos, eles tinham que ser ágeis. Por isso que chamou Naftali. E aí, uma comparação que é muito legal você ter, é isso aí, ó. Com quem que ele pareceu hoje? Ele é o Usain Bolt de hoje. Olha aí.
Eles eram corredores. Tanto é que Naftali tinha essa qualidade. E essa qualidade do pai acabou sendo originado para os filhos. Muito legal isso, né? Agora nós vamos para a bênção de Moisés. A bênção de Moisés, olha o poder da bênção de Moisés. A gente tem que entender que existe um poder. E olha que interessante, o poder de uma bênção. Deuteronômio 33, 23. Eu vou usar a Torá. Sobre Naftali, ele disse: Naftali, satisfeito e repleto de bênção de Hashem. Hashem é o nome. Toma posse do mar do sul. Gente, toma posse do mar do sul. O que significa mar do sul? Aqui, a gente tem que... Agora eu vou colocar aqui a RA. Olha a atualização. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio de bênção do Senhor e possuirá o lago e o sul. Por que um tá lago e o outro tá mar? Agora, olha que interessante. Tudo tem a ver com a região que eles estavam. Olha a região de Naftali. E aqui eu vou ampliar para vocês. Olha que legal aqui. Aqui tem, se você começa a ver, existe o Mar da Galileia. Era onde Naftali estava. Uau! A profecia. E detalhe, Moisés falou isso antes deles entrarem na terra. Antes de entrarem na terra. Então foi uma profecia. Então se você tem uma palavra, corre atrás dela. Moisés havia profetizado que eles ficariam tomando posse do sul e do norte. Olha aí, eles tomaram conta. E é justamente Cafarnaum, a Mar da Galileia, que por sua vez, o que significa Galileia? Galil significa círculo e anel. Decora isso, que isso vai ser importante mais na frente. E que foi transliterado pelo grego na Galileia. Aí do grego foi para Galileia. Entendeu? E agora, como você falou, Gladys, da posição que Moisés profetizou. Só que eles foram sorteados em 6º lugar. A posição de sorteio deles está aqui, ó, Josué 19:32. Gladys, você falou que Moisés profetizou e eles foram sorteados depois. Sim. Qual foi a posição de sorteio deles? Quem fez esse sorteio foi Josué. Está lá em Josué 19:32. Saiu a 6ª sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Aí a pergunta, para que ele precisava de sorte se ele já tinha uma profecia? Estranho isso. Não, porque mesmo tendo uma profecia, a profecia ela só se cumpre se você acredita nela. Existe uma historinha muito bonitinha de uma criança que eu achei muito bonitinho. Aí a criancinha falando que estava o senhor, né? E ela, que Deus te cure, pá, e Deus te cure, pá. E aí chegou a vez dela colocar a mão na cabeça do senhor. E aí ela falou assim: e se eu não curar? O problema e a culpa é do Senhor, porque a fé é minha. A minha fé é a de profetizar e a sua fé é de realizar. Uau! Muito bonitinho. Porém, a gente tem que entender que aqui nesse momento é você acreditar naquilo que foi dito. Se você tem uma palavra, vai se realizar. Se você acreditar. E se não acontecer? A culpa é sua. Deus vai te dar uma grande empresa. Se você ficar em casa sem fazer nada, Deus pode até te dar, mas eu não vejo na Bíblia Deus escolhendo pessoas que estavam paradas. Ele escolheu pessoas que estavam trabalhando. Pedro estava trabalhando. Eliseu estava trabalhando. Davi estava trabalhando. Saul estava trabalhando. Meu Deus, só tem trabalhador. Trabalhadores empresários. Entendeu agora como que é forte? Então Josué 19 saiu a 6ª. E aqui que você começa a entender, Gladys, ele foi sorteado na 6ª posição. E olha a posição no mapa. Está ali, Naftali está ali em cima. Existem algumas mudanças de mapas históricos, porque a Bíblia não é tão... nas divisas, pode haver uma distorçãozinha aqui, mas aqui para o entendimento fica mais próximo do real. Então, e agora você vai ver agora, olha o mapa. Naftali estava numa posição privilegiadíssima, porque ele tinha um rio, ele tinha um mar, considerado mar, mas é um lago, que é o Mar da Galileia, e você começa a ver ali que ele era o quê? Ele era uma rota comercial.
Nossa! E ele era extremamente estratégico. E aqui a importância de você entender. O que seria hoje a Naftali? Seria um shopping, onde tem vários comércios ao lado, onde tem vários comerciantes. Ele seria uma cidade, um portuário sem porto, mas é onde as pessoas vinham, porque ele era uma rota comercial. Tinha que passar por ele, tinha que deixar coisas ali, e ele poderia muito bem, ele estava ganhando dinheiro por ser rota. E aí começou a questão comercial, tanto que Jesus foi para lá. Não somente por conta disso. Você vai entender até o final, que você vai ficar surpreendido. E aqui você começa a ver todos os países, todas as partes, todas as tribos. Então ele era uma rota. Você tinha que passar por Naftali para ir para Assé. Você tinha que passar por ela para ir para Manassé, Efraim, Gade, e aí até chegar em Judá. Então era uma tribo. Uma curiosidadezinha bem rápida: Moisés criou 4 clãs com os filhos de Naftali. Aí está lá em Números 26, 48. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jerezitas; de Silém, a família dos Silemitas. Então aqui ele foi lá e dividiu. Tem um porquê? Tem. Eu vou só, olha aqui, só para você dar uma outra pregação, mas aqui é só uma curiosidade. O que significa Jazeel? Deus divide. O que significa Guni? Meu defensor. Jezer, informação. Silém, pago novamente. Aqui tem, para quem gosta de gematria, de estudos da palavra, aqui tem uma coisa muito legal. Agora, em Apocalipse, agora a gente vai para Apocalipse. E qual era a posição que foi mencionado o nome de Naftali em Apocalipse? Que você tem lá em Apocalipse 7, fala das 144 mil. E Naftali, mesmo sendo o 6º filho, ele foi mencionado a 5ª vez. E aqui está, ó, ele foi a 10ª bênção, a 10ª bênção de Jacó, a 10ª bênção de Moisés e a 5ª bênção de Naftali. Tem um porquê? Tem um porquê. Se você gosta de gematria, você começa a concatenar, você começa a ver alguns mistérios muito, muito interessantes aí. Agora, qual que era o símbolo? O símbolo é o servo, é a gazela. Qual é a cor? Que a gente fala vermelho. Vermelho claro para eles. Por quê? Porque o rosa foi muito depois. Mas é um vermelho claro, que para nós seria o rosa, que é a mesma cor da bandeira. Depois tem a pedra. A pedra que vai no manto sacerdotal é chamado ashlamá. Ashlamá, ela é uma ágata. Existem outras traduções, mas o que importa é a cor da pedra e o seu valor. Então, aqui a cor ele era um vermelho claro, quase um rosa. E aqui a gente vai ver o manto sacerdotal. Olha que legal. Pela Torá, ele estava em que posição? Pela Torá, ele estava em 8ª posição. Só que olha que interessante que eu fiz para te ajudar. O número 1 não começa do outro lado, como a gente está acostumado. Ele começa de uma forma diferente. Então, enquanto, para você que está olhando aí, nossa escrita começa, agora que eu estou invertido no vídeo, mas olha que interessante, tá? O primeiro, o segundo e terceiro, é espelhado. Na realidade, começa da direita para a esquerda. Claro, agora entendi. Então, ele é na terceira fila, 2ª posição, está no meio. Só que se não colocasse o número, você ia achar que começa o contrário. Quer saber mais sobre isso? A gente vai ter falando mais sobre isso. E agora você vai ver toda a formação das pedras. Então está aqui a ordem pela Torá e pela maior número de tradições. A ordem, gente, ela é praticamente unânime em todos os estudos da Talmud e da Torá. O que pode modificar é a cor. Levemente, para alguns lugares, muda-se algumas cores. Mas isso não vai impedir o significado das letras, que a ordem das tribos aqui, ela segue a ordem da bênção de Jacó. Meu Deus! Exato. Só que o 1 não é o primeiro nosso. Ele começa da direita para a esquerda. O primeiro é Ruven. Quer saber mais? A gente vai ter um vídeo sobre isso.
Agora a gente vai para algumas outras curiosidades. Agora eu vou falar sobre um grande homem que é um exemplo de comerciante, um exemplo de empresário. Por quê? Porque Salomão viu nele algo memorável. E aonde eu encontrei isso, Gladys? 1 Reis 7:14. Se você é um trabalhador, se você é um funcionário, se você está numa posição, aprenda a utilizar, aprenda com Irão. Olha quem era Irão. Salomão convoca Irão. Era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Filho de uma viúva da tribo de Naftali. Opa! E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Ou seja, sua mãe casou com uma pessoa de Tiro. E ele, por sua vez, ele tinha a tendência, porque a mãe era da tribo, ele era considerado de Naftali. Então, Salomão pegou uma pessoa de Naftali que era muito bom no que ele fazia. E ele fez o seu melhor. Ele fez o melhor e colocou para trabalhar no templo de Deus. Você colocaria qualquer pessoa para trabalhar no seu templo? Ele não. Salomão procurou o melhor funcionário. E olha que interessante. Agora, muito cuidado, porque isso aqui ele tem várias lições. Salomão, depois que ele terminou de fazer todas as obras, todos os trabalhos, ele foi pagar ele. E olha aqui o que aconteceu. Agora, olha o texto. 1 Reis 9:11. Eu vou colocar aqui na visão atualizada do dia de hoje. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de junípero e o ouro que ele desejou. Quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Não acredito! Você acredita? Não gostou daquela região, porque aquela região naquele momento não era tão rica quanto era hoje. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, sabia que aquele ponto era estratégico. Na realidade, Salomão deu uma terra muito boa. Muito, muito boa. Porque havia um mar, que é considerado mar, só que ali é um lago, e onde haveria muito comércio. E você viu que eu coloquei ali, no mapa, que ele era extremamente estratégico. O rei de Tiro não tinha a visão macro, ele tinha uma visão micro. Salomão viu lá na frente. Por isso que muitas vezes, quando você leva uma direção de alguém acima de você, não se decepcione se você achar pequeno. É porque a visão dele está acima da sua. Salomão tinha uma visão acima de Irão. Muito. Irão não gostou daquilo. Só que anos depois, era uma das terras mais prósperas de Israel. Tanto que existe essa fala. E está em 1 Crônicas 12. Zebulon e Naftali. Olha que interessante. Eram prósperos quando estavam ligados a Deus nessa região. Está lá em 1 Crônicas 12:40. Vou ler para você. É muito importante. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos, e cachos de passas, e vinho e azeite e bois, o gado miúdo em abundância, porque havia muito regozijo em Israel. Essa cidade de Naftali, ela ficou próspera quando ela estava ligada a Deus. Quando você está ligado a Deus, a prosperidade reina. Então, se a sua empresa hoje ela está passando por alguma dificuldade, muitas vezes está aqui. Ah, Gladys, mas eu não gosto de igreja. Peraí, não. A gente não está falando de igreja. Gladys, você é de qual igreja? Eu frequento e sou pastor da Sara Nossa Terra. Mas eu não gosto de... Gente, você não precisa gostar de todo mundo. Ah, eu não gosto de pastor. Eu também não gostava de pastor. E virei pastor. Quer uma frase para você? Aquilo que você não concorda, você nasceu para mudar. Na minha pequenez, para mim, eu praticamente achei que todo mundo era igual. Para mim, eu achava que todo pastor era ladrão. E aí, se você nunca pensou assim, mas eu pensava assim. E tem um porquê. E aí eu falei, não quero ser pastor, porque aí é igual muitas pessoas, eu não quero ser político. Porque todo político... Peraí, você pode fazer a diferença. Seja a diferença. Aquilo que você não concorda, você nasceu
para mudar. Se você não concorda em ser pastor porque existe uma consequência, uma característica, uma qualidade que você não gosta, não tem essa qualidade, esse defeito, essa característica. Então seja um pastor que não rouba. Seja um pastor que faça aquilo que Deus pediu. Pelo menos foi assim que eu segui. Essa semana um discípulo meu me ligou, antigo, que se tornou um grande empresário. E ele falou, pastor, sabe o que me marcou no Senhor? Eu falei, o quê? Uma frase. Eu até vou convidar ele algum dia para participar de uma live. E ele falou, pastor, hoje eu sou um empresário bem sucedido, eu estou muito alegre. Eu falei, o que aconteceu? Pastor, eu lembro daquela vez que o Senhor falou, anda comigo que você vai ver que... você quer ver que existem pessoas boas? Eu falei, aí você falou assim, anda comigo. Se eu tiver alguma coisa que não te agrada, você não precisa seguir Deus. E aí eu vi que o Senhor era uma pessoa justa, você tratava todo mundo bem, você tratava todo mundo com educação, você não criticava. Pastor, eu queria ser muito igual ao Senhor. E hoje eu estou quase conseguindo. Gente, não é que eu seja perfeito. É porque quando você está numa posição de ensino, você tem que ensinar. Lógico que ele participou de algumas coisas que você fica irritado, você tem que ficar orando 10 vezes, gente. Ou você quer tomar uma decisão, você tem que pensar 10 vezes para não tomar uma decisão errada. Eu decidi fazer a diferença. E aqui a gente tem que entender que Naftali e Zebulon, eles eram prósperos, só que tinham uma questão, virou comercial. Quando tem muito comercial, é maravilhoso, você está ganhando dinheiro. Mas existem altos e baixos. De repente você está num furacão de Naftali. O que é um furacão de Naftali? Que aí agora você vai entender o que começou a acontecer. E agora a gente vai praticamente para o clímax do vídeo. Profecia de Isaías. Mas a profecia de Isaías está onde? A gente vai ler Mateus 4:12. Olha só. Mateus 4:12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Opa! Jesus foi para essa cidade? Uma cidade que ninguém que o Irão de Tiro não quis essa cidade, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Gente, olha o nome, ele era considerado Galiléia dos gentios. O que significa Galiléia? Aliança dos gentios. Meu Deus! Você começa a entender agora o porquê da importância do significado da palavra, que era uma aliança de gentios. Por que houve isso? Porque era um ponto comercial. Lembra que Salomão deu para o rei de Tiro. E começou ali a ter junções de povos, porque o local comercial, onde é muito comercial, você tem que meio que aceitar. Exemplo, a China era extremamente fechada. Quando ela se tornou comercial, ela teve que abrir suas portas para que as pessoas pudessem comprar seus produtos. Para que ela, mesmo tendo uma governança diferente dos outros países, teve que se adaptar. Quando você vai para alguns outros países, eles têm que se adaptar, porque senão eles perdem. Estados Unidos, quando você vai para lá, eles aceitam qualquer pessoa, por quê? É o tino comercial que manda. O que importa é o dinheiro. Você vai para alguns lugares, lá a diferenciação de nações é muito grande. Por quê? Porque o que importa é o comércio. Então, a pergunta é um lugar que tem muito Deus? Onde tem muito comércio. Lembra de Lúcifer? Por conta dos seus comércios, o seu coração ficou o quê? A gente tem que começar a entender isso. Não vou entrar aqui agora, porque senão é uma outra pregação. Mas qualquer dia disso eu vou falar sobre isso. No 6, o povo que jazia em trevas, Mateus, olha lá. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e ao que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Por quê? E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meu Deus do céu.
um lugar que estava trevas. Agora, vamos ler o texto de Isaías, só para você entender. Olha que Isaías 9:1 fala. Eu vou colocar aqui a revisão atualizada. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. Meu Deus! Aí tem algumas pessoas que falam, isso não está na Taná. Isso não está nos ensinos judeus. E eu estudei, e graças ao bom Deus, eu entendo a posição. Mas vamos na Taná? Só que na Taná, ela não está em 9:1. Ela está no... É porque existe os números não são iguais. Isaías 8:23. Um versículo antes. Está no finalzinho do versículo anterior, de 9. Está lá, na Taná. Pois não há trevas onde há angústia. No passado, ele humilhou a terra de Zebulun e de Naftali. Mas no futuro, cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. É a mesma coisa. Esse está no original hebraico. Gladys, isso aí é o Taná? Exatamente. Qual é a lição sobre isso tudo hoje? Muito, muito simples. Era um país, lembra de Naftali? Ele era correria. Lembra do Usain Bolt? Quem é que não é correria nos dias de hoje? O brasileiro, ele é um corredor nato. Ele tem que correr todo dia. Ele tem que acordar todo dia. É um trabalhador. Você é um trabalhador. Então, por conta disso, você tem um lado Naftali. Eu tenho vários amigos comerciantes e muitas vezes você fala, e aí, que dia que você vai para a igreja? Não estou tendo tempo. Eu tenho que abrir a empresa de domingo a domingo. Opa! Sabe qual foi o segredo encontrado para destruir um escolhido de Deus? Deixá-lo ocupado e nunca ter tempo para a família e nem para Deus. Está destruído. O cara consegue ganhar muito dinheiro, mas não tem uma família. Ele ganha muito dinheiro, tem para onde viajar, mas não tem com quem viajar. Ele tem condições de comprar uma casa, mas não compra um lar. Eu conheço pessoas, como diz Augusto Cury, que eu acho muito legal essa frase, que ele fala que existem pessoas tão ricas, não, perdão, o contrário. Existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é muito dinheiro. Você conhece pessoas assim? Que as pessoas ficam, quando você vai conversar, eu já tive isso muito. Tudo você vai conversar com ela, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você vai conversar com uma coisa, ela tem sempre uma coisa melhor do que você. Você já viu pessoas assim? É a maturidade que vai te entregando e falando, vaidade, tudo é vaidade. E eu digo que depois que eu tô com um grupo de uns amigos acima dos 50 anos, que eu tenho assim, pode não parecer, eu tenho 50 anos. Mas você tá conservado, obrigado. É formal? Não. É o poder de Deus sobre a vida daqueles que creem. Porque todo dia você tem que trabalhar, gente. Você tem que ter essa graça. Você tem que saber trabalhar e tem que ter tempo para Deus. Hoje eu tô um dia que eu poderia estar fazendo outras coisas, como eu prometi a Deus, que eu vou colocar palavras todo dia, todo sábado, eu tenho que gravar. Mas eu fico a semana toda estudando, reestudando aquilo que já está estudado, para eu não falar aquilo que eu não gostaria que a minha filha ouvisse. Então, quando eu vou pregar aqui, eu falo assim, o que eu gostaria que minha filha ouvisse daqui a 20 anos? Quando ela se tornasse uma empreendedora, ou escolhesse sua profissão. É isso que eu estou fazendo. Se você faz algo para alguém que você ama, qualquer pessoa que vai te assistir vai amar. Então eu quero que no futuro essa gravação seja algo que não desabone e eu faço com que ela pense. Eu não vou chegar para você e falar, isso aqui é o certo, isso aqui é errado. Não. O que é certo aqui é que a profecia de Isaías falou que uma cidade onde era ponto de comércio. Você conhece comerciantes? Por exemplo, eu tenho aqui em Brasília a Feira dos Importados. Gente, é muito trabalho. Tem domingo que eu vou lá, o único dia que eles têm folga é segunda. Você que é dono de uma empresa, de uma feira, você sabe o trabalho que é. Um amigo meu quis montar uma padaria. Uma salva de palmas para você que tem uma padaria. Ele teve o problema dele, padeiro. Ele disse que ele nunca... Aí, o dia que faltou o padeiro, ele falou, eu vou aprender com esse padeiro como faz pão. Porque o dia que ele faltar, eu vou ter que estar no lugar.
Porque não pode faltar pão à padaria. E aí ele foi aprender. E ele, muitas vezes, que ele falou, eu vou contratar a pessoa, ele era o primeiro a chegar para ter certeza que iria ter pão. E se o padeiro não tivesse, ele estaria lá. Ou seja, ele tem que estar trabalhando. Aí a pergunta, qual o tempo que essa pessoa vai ter para estar com Deus? E esse amigo meu se distanciou. Quase perdeu a família. Mas porque você também, esposa, tente entender um pouquinho. Na cabeça do marido, do seu esposo, ou até mesmo da sua esposa, ele quer trazer o melhor para casa. Quem não quer trazer o melhor para sua casa? Quem não quer dar o melhor para os filhos? Isso a gente tem que aprender. E aí, muitas vezes, ele sacrifica um tempo para te dar um tempo melhor de qualidade. Porque ele quer viajar para alguma coisa melhor. Ele prefere, em vez de sair uma coisa, o dia de escassez, um dia próspero. Só que muitas vezes essa prosperidade não acaba não chegando. E pasme, eu já tive amigos que trabalhavam bem. Na hora que eles ficaram bem, que falaram, agora eu vou viajar, perderam a vida. O coração não aguentou. Então, aprenda a ter sempre um dia para Deus. Coisas que os naftalinos... os naftalina. Olha aí o nome. Pode ser naftalina, é o cheiro. Então, de naftales... Olha o que eles faziam. Eles deixaram, primeiro, eles um povo cristão, deixaram o comércio tomar conta do coração. Ela falou, não, sábado eu não vou. E ficaram distantes, porque eles estavam no norte. Lembra da divisão do norte? Do sul e do norte? Eles ficaram do norte. Eles ficaram junto com Jeroboão. Eles não estavam com Judá. E essa divisão fez com que eles pagassem um preço muito alto. Fez com que o seu país se tornasse em trevas. E ele era o país do norte que sempre estava tendo o quê? Guerra. E eles eram guerreiros. Quando você começa a ver que a gente tem tudo a ver com um povo de Naftali, que é um pessoal trabalhador, é onde você mais precisa de Jesus. É onde você precisa enxergar a luz. É onde você tem que entender que o Mashiach, ele veio para resgatar você. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão preso ao trabalho e às adversidades do dia a dia e a gente esquece da coisa mais importante. Pega um dia, eu vou te dar uma coisa maravilhosa que pode te ajudar. Experimente acordar de manhã e dar apenas 1 minuto de agradecimento. 1 minuto. Clássico, mas eu quero começar. Não. Começa com 1 minuto só. E você começa a agradecer. Na sua fala, falei, Senhor, obrigado pelos meus olhos, obrigado pelo sono, porque eu dormi bem. Mesmo que você não tenha dormido bem. Aprenda a dar senso de graça. Pessoas que dão senso de graça são as pessoas com mais graça e são as pessoas, vem aquele versículo, a quem tem lhe será dado, a quem não tem, até o que não tem lhe será retirado. Pessoas que falam, murmuram muito, morrem no deserto. Quem é que entrou em Canaã? Só quem teve senso de graça. Meu Deus, eles conseguiam ver o colorido, enquanto os 10 viam tudo preto e branco, só as dificuldades, os outros 2 viram o quê? Que havia uma solução, viram coisas grandes. Está na hora de você começar a voltar a ter seu ânimo. Mas o mundo está difícil. Vai ficar difícil por quê? Porque existe também um fator também hormonal. Eu falo isso porque eu era extremamente otimista. À medida que você vai envelhecendo, parece que o otimista fica mais realista. Não, agora é a realidade. Não, volta a ser como criança. Tem coisa que é bom. Voltar a ser como criança, porque você começa a ter... Vai dar certo, vai dar certo. Mesmo que você vê que vai dar errado, você fala, de tanto você falar que vai dar certo, vai dar certo. Então eu não sei qual a dificuldade você está passando. Faz como eu falei para um amigo meu. Ele estava murmurando. Toda vez que eu encontrava com ele, eu cheguei para ele e falei, amigo, pode te dar uma frase? Eu falei, pode. Eu já estou com medo de falar com você. Ele, por quê? Porque você é tão pessimista. Não, mas eu estou falando da realidade. A realidade, sua realidade. A sua realidade está desse jeito. Você acaba não tendo graça de vida. Olha o filho maravilhoso que você tem. Não, mas é que o presidente, a política... Não. Para com isso. Para de olhar para fora e olha para você. E aí, ele foi falando, eu gravei bem rapidinho, aí depois eu deletei. Eu falei, aí ele foi falando. Não, mas você tem que entender. Eu falei, não sei o que. Aí, beleza. Mostrei para ele o áudio. Ele, mas não é isso que eu queria dizer. A pergunta é, se você encontrasse uma pessoa que só falasse isso, qual que seria o seu sentimento? Que essa pessoa é chata. Mas eu não sou assim. Outra coisa, aí eu falei para ele, admita os seus erros. Aí ele, entendi. Faz o seguinte, essa semana, entra no jejum. De quê? De comer, parar de comer. Não. Jejum de murmuração. Aí ele disse que foi a semana mais difícil da vida dele. A empresa dele
Subiu. As pessoas até achavam estranho. O que ele fez? O que aconteceu? Quase falei o nome dele. Caramba! Quase falei o nome dele. Não vou falar o nome dele, não vou falar. Se é o seu caso, faz isso. Entra num jejum de falar coisas boas. Fala, Senhor, obrigado pela filha que me deste, pela esposa que me deste, pela casa que me deste, pelo celular que me deste, por cada objetozinho, pelo microfone que me deste. Eu estou usando aqui um microfone de última geração para você. Se inscreve, gente. Você ficou até agora e não inscreveu. Cria vergonha nessa cara. E aqui eu quero o melhor para você. Naftali simboliza lutador. Se você luta, teve alguém que morreu por você. E é tão simples. E é tão básico que a gente muitas vezes se esquece. Senso de graça. 1 minutinho. Vai hoje. Vou te dar essa fala e coloca aqui o que aconteceu na sua vida. Jejum de murmuração. Para de murmurar. Começa a elogiar. Você tá com vontade de falar assim, nossa, esse negócio não tá bonito. Não fala nada. Não mente. Porque eu também não me... Uma vez a pessoa... Uma vez eu disse, pastor, como que eu tô? Eu falei, tá parecendo uma pamonha amarrada. Mas eu falei, tão rápido. E ela Mas ela tinha estrutura pra ouvir isso. Pastor, você é divertido demais. Aí ela foi e comprou um vestido. Casou. Encontrei com ela agora. 2 criancinhas maravilhosas. Posso falar o nome dela, porque você vai entender. Campeã mundial de karatê ou judô. Karatê, porque o marido dela sofre. E aí o marido dela, gente boa também. Maravilhosos eles. São um casal lindo. Os 2 filhos. Aí ela é branquinha e ele é um chocolatezinho cremoso. Gente boa toda a vida. Aí ele falou, pastor... Eu falei, meu irmão, aqui ó, nasceu o cafezinho com leite, que lindo casal. Um filhinho maravilhoso. E eles, por quê? Porque eu tenho intimidade. Eles sabem o meu coração. Eles sabem que eu fico alegre. Procure pessoas que se alegrem com a sua conquista, não o contrário. Pessoas que se invejam, que aquilo que está crescendo, foge delas. E se você é desse jeito, cuidado. Ah, porque fulano está crescendo, me trai. Opa, perdoa. Depois eu vou te ensinar uma outra sacada. Naftali hoje. Vou ter que trabalhar? Não. Eu vou dar um tempo para Deus, para agradecer a conquista dele. Sabe por que foi criado o Shabbat para o judeu? Que eu acho maravilhoso também, que é importante a gente falar, que é o dia que ele começa sexta-feira à noite, é o dia que eles têm mais contatos com a esposa, com os filhos, e é o dia que aqueles que são... Eles falam o seguinte, é o dia que eu tenho que fazer com que meu filho fique apaixonado por esse dia, para que ele comece a gostar. Pais que não têm sabedoria fazem com que o sábado seja um dia de prova. É o dia que a gente canta, é o dia que eu tenho tempo de estudar. Ele me vê estudando, ele me vê agradecendo. Mas se eu vou num lugar que eu tenho um lugar de posição de honra, eu abro mão do meu lugar de honra para estar do lado deles. Porque a família é mais importante. Que eu quero mostrar. E meu filho falou, papai, o senhor podia estar sentado lá. E ele falou pro filho, falei, sim, eu poderia estar sentado lá. Mas eu escolhi estar do seu lado. Porque você é a parte mais importante daquilo que Deus me deu. Pensa o filho como ficou. Meu irmão. E ele falou, o filho dele é apaixonado por ele. Aí tem pai, não, porque eu vou pra igreja, cala a boca. Cadê a sabedoria? Aí você vai ver lá, nomes de bandidos com nome de crentes. Vários. Então você vai ver várias pessoas que colocam tanto Deus no caminho e esquecem dos filhos. Ah, vou pra igreja, fica aí sem comida, eu vou orar pra Deus. Não. Conquiste a sua família. Comece de novo. Faça certo. Faça com que eles fiquem apaixonados por aquilo que você é apaixonado. Porque se você troca eles... Eu tive um discípulo... Agora, olha a importância para você que já frequenta. Eu vou contar a história de uma pessoa que me procurou, que era filho de uma pessoa no alto grau na igreja. E ele falou, pastor, eu posso conversar com o senhor, porque eu confio no senhor, o senhor é gente boa demais, é que eu não gosto da igreja. Eu falei, por que não? Porque nos dias do meu aniversário, meu pai estava na igreja. Nos momentos mais importantes da minha vida, que era para ver eu queria ver o meu pai do meu lado, ele estava na igreja. Os momentos que eu mais precisei do meu pai, ele estava na igreja. Ele não tinha meu pai. Então hoje, a igreja para mim é um ambiente que ele não me colocou junto. E quando eu chegava na igreja, meu pai era um jeito, e quando chegava em casa era outro. Aí eu falei, gente, parece uma piadinha aqui. É muito interessante. Para finalizar aqui o Naftali, olha que humorzinho legal. Conta essa história que
Um pastor faleceu. E aí a esposa tá lá. E o amigo que gostava muito dele, um cara fervoroso, chegou lá, segurou a mão de todo mundo e falou: gente, eu vou fazer tudo aqui agora. Cadê a esposa? Aí a esposa tá ali, ela. Eu quero aqui o consentimento que Deus falou pra mim que eu vou fazer ele ressuscitar. Aí a esposa falou assim. Aí ele entendeu, foi lá, falei, peraí que eu vou falar com a esposa. Aí a esposa, bem no ouvidinho dele: se você ressuscitar, você vai levar ele pra tua casa. Qual que é a moral da história? Porque o marido era bom fora de casa, não dentro. E aí? Gente, acho que você tem que ser bom dentro e fora de casa. Tem meus defeitos? Tem hora que eu tô estudando aqui, a minha filha entra, mas ela entende. Aí eu tenho que dar atenção pra ela. Falou: amor, o que você quer? Ou muitas vezes eu tô gravando, eu falo: filha, papai tava gravando. Oh, desculpa, pai. Falei: papai, eu posso participar? Vamos marcar, porque você não tá na idade ainda pra isso. Vamos marcar. Mas por quê? Porque a gente aqui em casa tem muito amor. Se você quiser conhecer, a minha esposa chama Amanda Flores. Ela tem um grupo de mulheres. Mulher de Deus. Gente, mulher de Deus demais. Essa é apaixonada por Jesus. É outra coisa que você tem que aprender. Aprender a lidar e estar no meio de pessoas que têm um ciclo e que são apaixonadas por Deus. Naftali perdeu isso, porque ele estava muito distante de Jerusalém. Fico aqui, espero que você entenda que você tem um lado de Naftali sobre a sua vida, que você tem um poder de mudar isso. Atrai as pessoas para você, não seja uma pessoa repelente.